Nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome nessa manhã. Obrigado por estarmos aqui. Ajuda-nos a entender os teus princípios e a tua vontade para cada um de nós, e que nós venhamos a ser reparadores de brechas e possamos ser levantados para a glória do teu nome. Amém. Então nós vamos falar sobre hoje, pode sentar. O pastor mandou avisar, essa apostila ela é extensa, ela tem todo o conteúdo que nós vamos falar. Ela foi disponibilizada em forma digital no grupo da igreja, não é, pastor? No grupo da igreja. Quem quiser essa apostila impressa, é só falar com o pastor que ele vai imprimir, tá bem? Quem quiser o papel impresso. Então nós vamos falar sobre o divórcio. Esse é um tema muito polêmico, por quê? Porque existem muitas pessoas que colocam esse tema de uma forma muito legalista e muito radical. O nosso Deus, ele tem um caráter de amor, justiça, santidade, misericórdia e graça. E nós precisamos entender que cada caso é um caso. Não podemos generalizar e nem distorcer os fatos, né? Porque a nossa mente ela tem muito essa tendência de generalizar tudo, de distorcer as situações ou então de omitir algumas. Então nós temos que entender que Deus, quando ele tira Israel da escravidão, quando ele arranca Israel do Egito e leva para uma terra que emana leite e mel, para uma terra prometida, ele vai formar uma nação. Como se aquela nação vai ser um modelo de nação para outras nações. Então Deus vai começar a estabelecer uma sociedade. E toda sociedade tem o quê? Regras e leis. Então Deus vai dar a lei a Moisés para que a nação pudesse viver de uma forma organizada e civilizada. Quando a gente tem uma sociedade onde não há regras, não há leis, o que acontece? Essa sociedade ela tem a tendência de se autodestruir, porque nós precisamos de limites. E a lei é um estabelecer limites. A lei, qualquer lei vai sempre estabelecer limites e ordem para que as coisas funcionem. Então Deus vai colocar leis cerimoniais, né? Tem toda aquela cerimônia, Deus vai estabelecer leis sanitárias. Um exemplo, olha, vocês quando vocês saírem do acampamento e vocês fizerem os seus dejetos, vocês precisam enterrar, porque eu vou passar no meio. Ou seja, Deus vai estabelecer leis alimentares, não pode comer camarão, por exemplo, né? Porque provavelmente não, o camarão é altamente alergênico. Então Deus estava no deserto, começou a estabelecer várias leis alimentares, cerimoniais, e Deus vai dar os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus. Não matar, não roubar, não adulterar, adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e com tudo que você tem, e por aí vai. E essas leis precisavam ser seguidas, mas não como uma regra, mas como o espírito da lei. Qual é a diferença de eu obedecer uma lei como se fosse uma regra automático, ou eu entender qual foi a vontade de Deus a colocar aquela lei para que eu pudesse obedecer. Ao colocar aquela lei que eu não posso matar, que eu tenho que honrar pai e mãe, que eu vou adorar, o primeiro mandamento, adorar o Senhor, meu Deus, com todo o meu entendimento, Deus estava dizendo, olha, se vocês andarem assim, vocês serão bem-sucedidos. Haverá o quê? Uma organização, haverá limites, haverá descanso. Deus estabeleceu a lei do descanso e por aí vai. E quando Deus vai dar a lei do divórcio, tem um motivo para isso. E a gente precisa entender que a lei do divórcio era uma lei civil. Qual é a diferença de uma lei civil para uma lei que não é civil, para uma lei moral? Por exemplo, vou explicar de uma forma mais simples. Nós sabemos que aqui no Brasil não tem essa lei, mas em alguns países da Europa o aborto é permitido. É uma lei civil. Foi lá, alguém votou, né? E até a gente viu coisas assim hediondas, pessoas comemorando, fazendo festa, que em alguns lugares foi aprovado há pouco tempo a lei do aborto. A pessoa chega e diz assim, não, mas o aborto é permitido. Os Estados Unidos têm aborto até 9 meses, tem lugares que fazem aborto até 9 meses.
com injeção letal, sabiam disso? É permitido. Então, se é permitido, eu vou fazer porque é uma lei. Aí usam aquele versículo da Bíblia de forma errada. Olha, mas nós estamos sujeitos às leis do país, mas essa lei fere um princípio moral de Deus, que é não matar. Fere um princípio moral de Deus. Estão entendendo a diferença de uma lei moral para uma lei civil? Existem leis de trânsito. Se a gente fere uma lei de trânsito, a gente é o quê? Multada. Não é assim que funciona? Então, Deus, quando estabeleceu a lei, ele tinha o objetivo de montar uma nação e uma sociedade sadia, uma sociedade onde as coisas funcionassem de forma ordeira, organizada, para que essa nação fosse um modelo para outras nações e que o nome dele fosse exaltado nessa nação. Porque Deus escolheu um homem, desse homem Deus fez uma nação. E nós hoje somos a igreja e somos a nação do Senhor, onde o nome dele tem que ser exaltado. E nós também vivemos debaixo de leis, né? E regras, porque a lei moral de Deus é imutável. Deus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, ele não está limitado ao nosso tempo, ele é eterno, né? Ele vai dizer para Moisés: eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. Ele é. Eu nunca mais vou esquecer que o pastor foi meu professor de hebraico. Ele dizia que no hebraico não tinha o verbo ser, porque Deus é. Então, Deus é e vai continuar sendo, ele não muda, né? A nossa sociedade, ela vai mudando ao longo do tempo. Nós temos que entender que em lugares tem diferentes culturas. O que é uma cultura? É a forma como as pessoas se relacionam de acordo com aquilo que elas estão vivendo. Então, às vezes, para a gente, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Aqui a gente tem uma cultura muito de comer macarrão, de comer queijo, porque a gente tem... O Brasil é um país de muita miscigenação. Mas se eu for para um outro lugar, de repente as pessoas têm a cultura de comer escorpião, de comer inseto. Entendeu? Na China mesmo a gente vê eles comendo aquele monte de animal, por isso que de repente tem várias doenças. Então isso já é cultural. Então nós precisamos entender que quando nós abordarmos esse assunto aqui, nós precisamos entender duas coisas: o caráter de Deus, que é imutável, e entender a época e o que estava acontecendo ali naquele contexto social e espiritual, para a gente entender o que Deus quer nos falar, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então a gente vai entender. Então eu coloquei na apostila, depois vocês vão ver, que sem discernir corretamente a função e a aplicação da lei, corremos o risco de usá-la de forma inadequada e cair no legalismo e na religiosidade. O que é a religiosidade? Quanto mais regra eu tenho, menos relacionamento eu vou ter, né? Quanto mais regras são impostas, não pode isso, não pode aquilo, não pode raspar o braço, não pode raspar a perna, não pode pintar o cabelo, não pode fazer tatuagem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tudo é do diabo. Então a gente exalta Satanás e abate a glória de Deus. Então nós temos que entender aquilo que é cultural e aquilo que não é. Se a gente olhar, eu tive a oportunidade de visitar o Museu Judaico lá na Europa, em Paris, é o maior museu que tem. E se vocês vissem as joias que as mulheres usavam, isso aqui é pouquinho. Tudo grande, tudo over, tudo muito. Isso é cultural. Por exemplo, da onde eu vim, todas essas bijuterias eram extravagantes, porque as pessoas ficam muito tampadas, porque é frio, usam muito cachecol, então as pessoas usam muitas pregadeiras, muitos broches enormes. E a gente aqui, se sair com isso na rua, vai todo mundo olhar pensando que você é um ET. Entendeu? Então a gente tem que entender esse contexto cultural da época, de quase 2000 anos atrás, para a gente entender o que Deus quer nos falar. Então, toda vez que eu aplico uma regra sem entender o espírito da regra, eu posso cair no legalismo e na religiosidade. O que Jesus falou para aqueles fariseus? Vocês são hipócritas. Vocês vão para as praças, começam a levantar a mão que ora, ou então que jejua e que defende Deus. Já viu aquelas pessoas que defendem Deus e vai com uma agressividade, e é assim, é assado? Daqui a pouco aquela pessoa já
se desmontou. Por quê? Ela está forçando uma coisa. Quem transforma a gente é Deus, é o Espírito Santo. Se eu forço essa transformação, na primeira oportunidade eu vou voltar para a lama e vou chafurdar na lama. Então, a religiosidade é aquilo que monta muitas vezes fortaleza na nossa mente e impede da gente ouvir a direção e a voz de Deus. Aí a pessoa pode cair no outro extremo, que é achar que Deus é amor e pode tudo. Não. A lei moral de Deus é imutável e ela está resumida lá nos 10 mandamentos. E Jesus disse o quê? Que não vai dar nenhum mandamento. Ele só deixou 2. Qual foi? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você não rouba, você não adultera, você não mata, você não cobiça a coisa do próximo, mas como é que você vai amar se muitas vezes você não se ama? Então a gente tem que amar a Deus, receber o amor de Deus, se deixar amar e transbordar isso na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque Deus é um Deus relacional. Então toda vez que a gente aplica religiosidade querendo se autotransformar, a gente vai cair na hipocrisia. A gente vai cair nas regras, exatamente o que os fariseus faziam. Eles cumpriam isso, mas o espírito da lei estava longe. Jesus falou que eles eram filhos do diabo. Por que Jesus falou aquilo? Porque, na verdade, eles tinham uma aparência de verdade, mas tudo aquilo não estava dentro deles. Paulo vai dizer até que Cristo seja gerado em nós. Cristo é a esperança da glória. O que é Cristo ser gerado em nós? É a gente ter o caráter de Deus, o caráter de Cristo em nós e transbordarmos esse caráter. Mas para isso, a gente precisa ter a obediência e a lei moral de Deus. O que Deus falou lá? Olha, se vocês obedecerem, vocês vão ser bem-aventurados e vão ser felizes. Se vocês não obedecerem, a maldição vai alcançar vocês, porque a maldição não é do diabo, eu já expliquei isso aqui. A maldição é a correção de Deus para reposicionar. Exemplo, Deus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído e o povo ficasse 70 anos em Babilônia no cativeiro, com que objetivo? Tirar do coração daquele povo o quê? A idolatria. E Deus trata conosco, nos corrigindo para tirar aquilo que não é dele e colocar aquilo que é dele. Então, quando a gente vai falar do divórcio, a gente tem que ter na nossa mente que cada caso é um caso. E eu coloquei aqui para a gente entender como era feito o casamento judaico. E isso aqui é altamente profético. Isso vai apontar para a nossa relação, para a igreja do Senhor, vai apontar para as bodas do Cordeiro. E a palavra de Deus, ela vai mostrar que o casamento é uma pessoa e que o casamento é algo maravilhoso que Deus fez para o ser humano, porque não é bom que o homem esteja só. Deus falou que faria uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que fosse proteger as emoções do homem. Essa é a função da mulher, proteger as emoções do seu esposo ou do seu esposo. Quando o marido não escuta, muitas vezes, o conselho da mulher, dá ruim, hein? Dá muito ruim. O marido que nunca escuta a sua esposa, ele vai passar por várias coisas, porque a mulher, ela foi criada por Deus, da onde? Do lado do marido, para andar do lado da costela de uma coisa dura, resistente. E assim como Deus tirou do homem a mulher, quando Jesus foi transpassado na cruz, o que saiu de Jesus? Por causa da água e do sangue, ele foi transpassado, Deus formou o quê? A igreja que somos nós, a noiva de Cristo. Então o casamento, a Bíblia começa com o casamento e termina nas bodas do Cordeiro com outro casamento. Então o casamento é algo que Deus ama e que a gente tem que ter responsabilidade quando aceitamos a Cristo e vivemos debaixo dessa lei do amor e do meu coração convertido ao meu marido, o meu marido convertido ao meu coração. Quando a gente tem isso, a gente tem tudo certo. E a gente vive um tempo de refrigério. Então eu coloquei, como é que era o casamento? O casamento era feito em 2 etapas. Preste bem atenção que aqui tem um segredo profético no casamento. Tá? O noivo
era feito um noivado, era um compromisso formal e legal. Não era só de boca. Olha, hoje em dia a gente põe uma aliança, né? E a gente fica noivo. Mas lá não, tinha um documento. Era um compromisso formal. E muitas vezes quem escolhiam eram as famílias, né? Havia um propósito. Por isso que todo casamento tem que ter um propósito de quê? De nos santificar. E ao ser santificado, nós somos felizes. Quando a gente coloca a nossa felicidade na dependência de uma segunda pessoa, a gente vai sofrer muitas frustrações. A nossa felicidade está no Senhor e naquilo que eu vou derramar na vida do outro. Porque quando eu derramo esse amor, quando eu derramo essa compreensão, eu vou constranger o outro a me amar conforme o Senhor mandou. Estão entendendo? Então o noivado era um compromisso formal e legal, considerado tão sério quanto o casamento. Não era assim que hoje desfazia um noivado e depois noivava de novo e desfazia. Era algo já estabelecido que não podia ser desfeito assim, não. Só se houvesse um pecado daqueles. Então, o noivo pagava um dote à família da noiva como prova do seu compromisso. Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação, né? Não pagou um alto preço? Preço de sangue? É impagável, não é? Não é impagável? Então, o noivo pagava um dote. O noivo pagava um dote à família da noiva. Esse período podia durar mais ou menos um ano, um pouco mais do que um ano. E a noiva estava se preparando. Não é assim? O Senhor não está preparando a sua igreja para levá-la embora para morar com ele? É ou não é, irmãos? Amém? Esse noivado só poderia ser rompido por divórcio formal, mesmo que ainda eles não tivessem coabitado. Nós temos que entender que o divórcio não é o plano A de Deus. É um plano permitido por Deus em determinadas situações. Deus sabe o que é a dor do divórcio porque ele se divorciou de Israel. Ele deu carta de divórcio. Se a gente olhar lá em Jeremias, acho que é 3:8, eu coloquei aqui, Deus vai dar carta de divórcio porque Israel foi após outros deuses. Então, a gente tem que entender que quando uma pessoa passa por esse processo, é um processo de muita dor. De ambos os lados. Sempre um vai sentir mais do que o outro. E a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas e analisar segundo a sabedoria de Deus e a revelação do Espírito Santo. Amém? Então esse noivado era feito assim, o exemplo de Maria e José. Eles estavam nessa fase quando Maria engravidou pelo Espírito Santo. E a gente já conhece a história que o Senhor visitou Maria e ali falou que ela era agraciada e gerou nela pelo Espírito Santo a bênção que foi o Salvador, o Messias, mas José não sabia. E quando ela vai contar para José, José planejou em deixá-la, porque teria que escrever uma carta de divórcio, porque ele não tinha ainda coabitado com ela. E Deus vai visitar ele, o anjo vai falar com ele, e ele vai receber Maria como sua esposa, e a paternidade foi estabelecida ali, a paternidade natural na vida de Cristo, e nós vamos ver que isso é uma bênção. Depois disso, se os irmãos observarem, Deus vai sempre falar com José. Vai sempre. Depois que Deus fala com ele, avisando que Maria, que era a esposa dele, se conceberia pelo Espírito Santo, Deus vai começar a falar com José, olha, desce para o Egito, olha, faz assim, agora volta. Não falou mais com Maria, pelo menos é o que a Bíblia relata, simbolizando que o governo está sobre o homem. E muitas vezes nós estamos vendo hoje em dia as mulheres tendo tanta energia masculina que elas afastam o homem. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou o máximo, eu vou e conserto, eu vou. Quando você faz assim, você não se deixa ser protegida. Você não se deixa ser cuidada, você não se deixa ser amada como Deus quer e planejou para que a gente seja. Entendeu? Eu não tive esse problema no meu casamento, graças a Deus. O meu marido, ele consegue governar a minha vida, mesmo com o meu temperamento muito assim acelerado. Ele olha para mim e fala assim, querida, e eu já entendo, porque eu entendi, né? Apesar de passar
muito tempo sozinha, que eu tinha que resolver tudo, eu entendi que a palavra é dele. Isso não significa que eu não possa opinar, que eu não possa aconselhar. Muitas vezes eu aconselho, digo, olha, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e a gente entra sempre num consenso. E é assim que funciona. Quando eu quero que a minha vontade prevaleça a todo custo, parece que eu que estou governando. Temos que ter cuidado com isso, porque Deus não abençoa isso. Amém? Então nós vamos ver que depois vinha o casamento. Após o período de noivado, o noivo buscava a noiva numa grande celebração. A gente vê na parábola das 10 virgens que tem um cortejo para o noivo, né? Era uma festa. E nós vamos ser a igreja do Senhor que nasceu lá, depois que Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído, né? O castigo que estava sobre nós veio sobre ele, ele fez maldição do nosso lugar, inaugurou a igreja do Senhor. Nós somos essa noiva que seremos resgatada pelo noivo no tempo que o Senhor quiser. Amém, irmãos? O nosso tempo é estar preparado. O que é preparada? É santificar, porque o Senhor fará maravilha no nosso meio. É andar em obediência, é andar esperando o noivo. Quando a pessoa está noiva, quer ver o noivo, quer saber do noivo, quer se preparar para dar o melhor para o noivo. E nós somos essa igreja, nós somos esse corpo místico de Cristo aqui na terra, onde Deus vai derramar o seu poder e vai vir nos buscar. Amém? Então, nós estamos entendendo como é que era feito o casamento judaico? É diferente da nossa cultura hoje, que hoje é uma cultura de fornicação. A pessoa conhece a pessoa, não tem nem um mês, já vai fazer sexo com a pessoa. Pula uma etapa. Quando vai casar, já viveu tudo, e aí começa muito conflito. E sabe o que eu vejo? Muita aversão. Começa com aquela paixão. Ai, mas eu não aguento, aquela paixão, de repente... Não é de repente. Olha que está anunciado ali um divórcio futuro, começa a ter aversão da pessoa. Começa a ter aversão, não gosto mais, não é bem. Aí você vai para outro parceiro e vai para outro e começa a comparar como é que era o sexo com o João, como é que era o sexo com o Joaquim, como é que era o sexo com o Manuel. E quando você vai ver, você não tem referência da santidade de Deus. E Deus vem para nos purificar. E muitos conflitos vão se instalando. E dentro da igreja. Isso não é só no mundo, não. Isso funciona para qualquer pessoa. A ciência já comprovou que quando você tem uma relação com vários parceiros, você faz uma ligação de alma com aquela pessoa. Já viram uma reportagem que colocaram uma máquina de uma ressonância magnética muito diferente dessa que a gente faz exame? E na hora que eu tô aqui como mãe, tô orando pelo meu filho que está lá, do outro lado, vamos supor que meu filho estivesse lá no Japão. Gente, botaram a máquina, o cérebro dele é conectado ao meu e recebe aquela oração. Eles chamam de energia, a gente sabe que não é, que é o poder de Deus sobre a nossa vida. Então, cuidado, porque hoje em dia, as pessoas fazem isso sem nenhuma reserva e sem nenhuma culpa. Entendeu? Eu já atendi uma vez uma pessoa que já tem bastante tempo isso, que ela chegou para mim e falou assim, olha, sabe por que eu casei? Eu falei, não. Ela estava relatando que ela estava vivendo muitos conflitos no casamento dela. Muitos. Ela não sente amor pelo marido. Eu falei, mas o amor a gente pode construir, a gente pode reacender a chama. Eu fui usando tudo que eu podia. E ela falou para mim assim, mas eu estou arrependida de ter casado, sabe por quê? Porque falaram que era para eu casar, porque eu comecei a ter um relacionamento muito mais íntimo, mas não cheguei a vias de fato. Os irmãos estão me entendendo. E depois eu senti tanta culpa e eu casei sem gostar. Eu falei, pois é, mas olha como é que começou. A acusação. Toda vez que a gente tem culpa não tratada, a gente vai ficar doente, a gente vai tomar a decisão fora do centro da vontade de Deus. A gente pede perdão, se arrepende e não pratica mais. O verdadeiro arrependimento é não praticar mais. E aí a gente vê essa cultura, pula essa etapa. Quando vai casar, já viveu tudo que tinha para viver. Perdeu a graça. Perdeu a graça, irmãos. Entendeu? E isso hoje é assim, ó. Aí você vai atender um adolescente, um jovem, uma pessoa com 15, 16 anos, já teve 5 parceiros, 10 parceiros, já vi isso. Aí você fala, meu Deus, como é que isso é possível? É possível.
E isso também dentro da igreja, porque esses assuntos precisam ser tratados para que a gente avise que isso vai dar ruim. Vai produzir aversão no parceiro, vai produzir um monte de coisa, vai produzir conflitos e você não vai viver o melhor de Deus. Então, quando a noiva se preparava para receber o noivo, né, havia uma grande celebração, uma festa de casamento que durava aproximadamente 7 dias. Lá em Portugal e na Espanha também é assim até hoje, eles chamam de bodas. A festa dura 7 dias, é muita comida que não para. É uma celebração porque um altar vai se levantar no meio da cidade. A família fortalecida, temos igrejas fortes. A família enfraquecida, temos igrejas fracas. Um altar que serve a Deus, que se levanta no meio de uma cidade, onde o marido exerce seu papel, onde a esposa exerce seu papel, e cuidam dos filhos segundo o mandamento do Senhor, nós temos um altar santificado levantado no meio desse mundo tenebroso. E nós devemos querer esse altar na nossa casa. Amém? Então nós vamos ver que o casamento era considerado um mandamento divino. A esterilidade era vista como uma grande desgraça, pois os filhos eram um sinal da bênção de Deus. E é verdade, a Bíblia diz, tem um versículo que agora eu não me recordo onde é que está. Está no Velho Testamento, que diz assim, que em Israel não haveriam mulheres estéreis nem desfilhadas. Entendeu, irmãos? Então, eu me pego sempre nesse versículo. O filho é uma continuação. Uma pessoa que chega para mim e diz assim, Deus me livre, eu não quero ter filho. Irmãos, pode pesquisar que essa pessoa tem muitos problemas emocionais. Porque ela não quer se ver. O filho é a continuação da gente. O filho é a herança que o Senhor coloca na nossa mão para a gente cuidar, para que essa herança continue a servir ao Senhor como um dia eu servi. E eu sempre digo que eu só tive um, mas que me vale por 10, que é uma benção, que eu não criei, não tive o filho para povoar o inferno. Eu tive o filho para povoar o céu. O meu filho não é do mundo, o meu filho é do céu. E ao ser do céu, ele vai produzir filhos, netos, que também vão estar no céu e que vão trazer o reino de Deus na terra. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Entendeu? Então, a gente tem que entender que a família é o nosso primeiro chamado. E aqui, essa esterilidade, tanto é que era permitido o homem a tomar uma segunda esposa. Para gerar o quê? Descendência. Porque eles esperavam também o quê? O Messias, estão esperando até hoje. Se a gente colocar o pé da letra, eu já escutei assim, mas olha só, antigamente havia a poligamia. Não tem problema, eu tenho uma mulher, de repente eu tenho a segunda, eu tenho a terceira e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Que esse nunca foi o plano original de Deus. Deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Entendeu? É o casamento. Aí você diz para mim assim, mas não, então eu já escutei assim, não precisa ter papel, porque amigado com fé, casado é. Não. Na sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei que você tenha um longo tempo de vida. Esse é o plano de Deus para a gente, para as mulheres. Quem crê nisso, eu creio. Eu quero ter um longo tempo de filha e eu não perderei filho nenhum, porque o Senhor é aquele que gerou no meu ventre o poder de Deus para eu trazer vida para essa terra e ter um altar sustentado pelo poder de Deus. Então, irmãos, quando diz assim, amigado com fé, casado é, porque uma pessoa que não casa, que não assume um compromisso de ser fiel e de ser leal, ela está dizendo lá no inconsciente dela, estou à espera de uma coisa melhor. É certo e direitinho. Isso é experiência empírica minha de muito tempo. Você pode conversar, quando você vai ver, mas olha, de repente não é bem aquilo que eu quero, ainda estou à espera que aconteça alguma coisa. Quando alguém ama, principalmente o homem, né? A mulher é dada ao homem. Quando você inverte essa situação, a mulher corre atrás do homem o tempo inteiro. Aí ela tem que fazer tanta coisa que ela fica cansada. Aí ele tem que conquistar ele. Aí eu tenho que conquistar ele. Quando você escuta, a pessoa tá esmilinguida. Porque quando o homem gosta e quer,
ele vai e toma a decisão, ele vai e assume a responsabilidade, ele quer você realmente. Quando isso não acontece, é melhor largar esse relacionamento, porque isso é um divórcio anunciado desde o começo. É um divórcio anunciado ali, ó, no começo. Aí a pessoa insiste. Será que Deus está nisso? A pessoa está tendo os sinais e a pessoa está obstinada em fazer como ela quer. A obstinação é como um pecado de feitiçaria. E tem muita gente obstinada porque eu quero que seja ele. Eu quero que seja. Sabe o que acontece? O que aconteceu lá quando Moisés subiu no monte para receber de Deus os 10 mandamentos? O povo não esperou. O povo construiu, sabe o quê? Um bezerro de ouro. Quando a gente não espera o tempo de Deus, a gente faz com a nossa própria mão um ídolo para o nosso próprio desejo e a gente quebra o princípio de Deus. E isso seja em qualquer área, sentimental, financeira e emocional. Por isso que é melhor ouvir o que Deus tem para a nossa vida do que tomar atitude sem a direção do Espírito Santo. Então, o casamento naquela época era assim, os pais arranjavam um casamento. O divórcio era permitido, mas regulado pela lei de Moisés. O divórcio, então, não é uma lei moral, não vem da vontade de Deus, vem para regulamentar algo que já aconteceu, uma lei civil. Eu dei o exemplo do aborto para os irmãos entenderem mesmo qual é a diferença de moral e civil. Eu vou repetir. O aborto é uma lei permitida na França, em Portugal, em vários países da Europa, em vários países sul-americanos, na Argentina, por aí vai. Mas é uma lei moral? Deus abomina o aborto. Isso é a mesma coisa que você consagrar aquela criança e abortar para Moloque, para aquele Deus que as pessoas faziam sacrifício, ou para Baal, que derramavam o sangue dos filhos. Teve até rei de Israel que sacrificou seus filhos, Manassés e um outro aí agora que eu não me lembro, derramando aquele sangue ali inocente. E quando uma mulher tem um ventre que ela aborta voluntariamente, ela está negando a maternidade, ela está matando gerações que viriam, e ela está dizendo para Deus, olha, eu rejeito a vida que o Senhor deu. Deus tem perdão para isso, mas as consequências não são muito boas. Aí você gera um outro filho dentro desse ventre que foi, sabe o quê? Um verdadeiro sepulcro. Você pode ver que aquela outra criança vai ter uma perseguição de um espírito de morte seguindo ela o tempo inteiro e precisa crucificar e se arrepender, orar e pedir a graça de Deus para perdoar esse pecado. Todos os pecados Deus perdoa e lança no mar de esquecimento, exceto a falta de perdão. Quando eu não libero perdão na vida do meu irmão, Deus nem recebe a nossa oferta. Quando eu não me perdoo, eu crio muitas cadeias na minha vida. E quando eu blasfemo contra o Espírito Santo, que nada mais é do que uma apostasia. Para isso não há perdão. A pessoa já está por sua conta e risco. Então, se a gente tem alguma coisa dessa na nossa vida, a gente precisa pedir perdão ao Senhor, né? Deus não leva em tempo o tempo da ignorância, mas a gente também sofre a consequência, porque é uma lei e um princípio que governa a terra. Estão entendendo como é sério? O que diz lá? O sangue do teu irmão clama na terra. Quando Caim matou Abel, o sangue do teu irmão clama. Lembra da lei? Existia uma coisa que quando a pessoa matava uma outra pessoa, sem querer, sem ser intencional, ela tinha que fugir para uma cidade de refúgio. Até que aquele sacerdote que governava naquela época morresse e ele pudesse voltar. Era como se fosse uma pena. Para que não houvesse o quê? Morre todo mundo e é uma terra sem lei? Não. E quando a pessoa era intencional, o sangue, a família do morto, aquela pessoa que foi morta intencionalmente, a outra família poderia vingar. Deus é o nosso vingador, amém? Então, muitas vezes a gente mata o outro, não é com a faca, mas é com a nossa língua. E a gente tem que vigiar isso, porque também a gente está derramando sangue sobre a terra. E tudo aquilo vai voltar para a nossa vida. Tudo aquilo que a nossa boca falar, a gente vai dar conta ao Senhor. Então, o casamento naquela época era isso. E Jesus fez o milagre, o primeiro milagre dele, visível, foi o quê? Dentro de um casamento.
trazendo a alegria. O que simbolizava o vinho na palavra de Deus? A festa, a alegria, né? Esse sangue da nova aliança foi derramado para trazer o quê? Alegria para nossas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força. E a gente precisa valorizar o sangue que a gente carrega, amém? Então eu coloquei, nos tempos de Jesus, era uma instituição sagrada e regulamentada com forte envolvimento familiar e comunitário. Todo mundo se envolvia. Era um casamento que, olha, a Maria casou com Manuel, as famílias se uniam, a comunidade se alegrava porque era um altar que estava se levantando. Era a proliferação. E hoje a gente está vendo que dentro da igreja as pessoas não querem ter filho. E nós estamos vendo o avanço de uma religião aí que está tomando conta da Europa. Por quê? Porque a maior parte dos europeus não querem ter filho. Querem ter, sabe o quê? Pet. Eu sou mãe de pet. Eu não tenho nada contra os animais, mas pet não é filho, não é humano. Eu sou pai de pet, eu sou mãe de pet. Aí pet é o quê? Gato, cachorro, periquito, é peixe. É quando você vai conversar, não, meu filho. Gente que tatua até as patas do cachorro. Isso, sabe o quê? O coração tá virando, sabe o quê? Um coração animal, um coração distante das verdades de Deus, um coração distante do plano que Deus fez para nós. A mulher foi... O primeiro chamado de uma mulher é a maternidade. Quando você não quer isso, quando você pula, você vai ter uma vida estéril, definhada, e no seu final, o final é melhor do que o começo, não vai dar bem. Não vai dar bem. A gente escuta aí pessoas que são do meio artístico. Eu já escutei uma artista falar assim: ai, como eu estou arrependida, eu não tive filho, quem vai cuidar de mim? Ou seja, ela queria a utilidade do filho, não queria o amor do filho. O filho é a nossa continuação. Eu olho às vezes para o meu filho e vejo assim: nossa, quantas características ele tem minha. Quantas coisas ele carrega que eu ensinei, mas quantas coisas que são naturais mesmo, que são minhas. Eu olho para os meus netos e eu olho assim, nossa, eu fazia exatamente assim. Eu era agitada exatamente assim. O Rodrigo não é agitado, meu filho não tem esse temperamento. Mas os filhos dele, ele fala assim, mãe, pelo amor de Deus, são 3, são tudo agitado, tudo doido que nem você. Eu falei, glória a Deus, está tudo normal. Essa semana, minha neta chegou e falou assim, chegou em casa, correndo, vovó. Eu falei, o que foi? Eu tô num propósito. Eu falei, que propósito? Eu tô de jejum, eu e o Henrique. Eu falei, nem me convidaram. Aí ela falou, não, a gente começou antes de você vai entrar? Eu falei, depois você me explicar o propósito, eu vou entrar. Mas qual é esse propósito? Que jejum é esse? É tudo de doce e tudo de massa. A gente não pode fazer essas coisas aqui na sua casa, que a gente está nesse propósito, eu e o Henrique. Eu falei assim, gente, que alegria eu fiquei. Sabe por quê? Porque eles me veem fazer isso. Eles vão copiar o que eles veem. Só tem 11, 13 anos. E aquilo vai ser impresso como uma verdade na vida deles. E Deus vai abençoar. Amém? Chegaram para o avô e falou que o avô tinha que fazer jejum de fruta. Muito engraçado. Mas o avô ainda não fez, não. Então, a cerimônia tinha testemunhos como funcionava o divórcio na época de Jesus. Vamos entender como funcionava o divórcio na época de Jesus. O divórcio acontecia por meio de uma carta de divórcio. Nós vamos ler depois o texto lá, em Deuteronômio 24, de 1 a 4, com mais calma, porque eu vou destrinchar esses pontos aí de Deuteronômio. Esse documento precisava ser escrito pelo marido, entregue à esposa, declarando oficialmente a dissolução do casamento e o motivo. Muitas vezes, irmãos, ele dava a carta de divórcio para a mulher, mas não escrevia o motivo. Aquela mulher, quando não tinha na carta de divórcio o motivo, ela ficava como que se ela ficasse perdida, ela ficava como se fosse uma freira encarcerada numa situação de descrença e desrespeito. Não sabe qual foi o motivo? Tinha que ter um motivo. E para uma mulher conseguir o divórcio do homem, aí que era quase que impossível. Tinha que ter uma junta de anciãos, tinha que ter uma junta para conseguir essa carta. Então, a lei de divórcio foi estabelecida nessa época para regular uma sociedade, para proteger a mulher. Porque quando o homem mandava ela embora sem carta de divórcio, pela lei, ela estava ligada ao
marido. Ela voltava muitas vezes para a casa dos pais e ficava encerrada ali, não podia ter ninguém, porque se ela tivesse, ela era adúltera. Quem lembra que eu contei aqui, quando a gente estudou sobre adultério, o caso de Tamar e Judá? Não foi de adultério, mas pensaram que ela era o quê? Adúltera. Por quê? Porque Judá tinha prometido a ela o seu filho Selá. Não deu, ela ficou encerrada na casa do pai como uma pessoa totalmente sem condição de ter ninguém, porque havia a lei do levirato. Ela não podia, apesar de ser viúva, ela não poderia ter outro marido, porque ela tinha a possibilidade de ter o quê? Selá em primeiro lugar. Caso ele não quisesse, tinha que ter alguém próximo. Quem lembra da história de Boaz e de Ruth? Quando Ruth vai deitar aos pés de Boaz, vai pedir para ele ser remidor dela, ele vai dizer, tem outro na minha frente. Se esse não aceitar, eu vou assumir esse papel. Deus não tem preconceito com os nossos pecados. Deus nos lava dos nossos pecados. Mas para isso a gente precisa reconhecer e tomar a direção certa. Então, essa carta de divórcio era dada para que houvesse novo casamento. Quem lembra que Jesus falou para aquela mulher samaritana, tiveste 5 maridos, e o que tem não é teu marido. Jesus tinha que falar para ela assim, olha, você teve 5 amantes. Não, Jesus disse para ela que ela teve, 5 maridos e não deu certo com ninguém. Gente, é o que a gente vê hoje, é diferente hoje? Não. A pessoa não casa, faz uma união estável, aí pula para outra união, mas eu não estava casada, e pula para outra união. Mas agora eu vou casar. Eu tive 7, 8 namorados, tive relação sexual com todos eles. Agora eu vou casar na igreja de véu nigrado. Deus aprova esse casamento. Aí aquelazinha que só casou uma vez e foi abandonada, sofreu violência doméstica, está em um papel de divórcio, ela está condenada a nunca mais ter ninguém? Acha que Deus age assim? Essa é uma balança enganosa. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente aconselha e com aquilo que a gente fala. A gente tem que entender que Deus não mandou divorciar. Gente, o divórcio é o plano de Deus? Não. Mas o divórcio acontece. Deus se divorciou de Israel e ele sabe o que é a dor do divórcio. E quem já passou por um divórcio sabe o que é a dor de um divórcio. Seja o motivo que for. Agora, a gente precisa da sabedoria de Deus, da sabedoria da boca do sacerdote, da liderança pastoral que tem esse chamado, da boca daquele que conhece a verdade de Deus e vai aconselhar segundo a palavra de Deus. Não é não conhecer o seu caso, dizer, olha, não separa não, fica aí e vai aguentando. Eu já escutei, pessoas chegaram para mim e falaram assim, olha, eu apanho do meu marido, ele me empurra, ele me bate e eu não posso separar. Eu falei, isso é caso de Lei Maria da Penha. Não vamos espiritualizar aquilo que é natural e não vamos naturalizar aquilo que é espiritual. Muitas vezes começa sem comunicação no casamento. Quando vem a indiferença e a falta de comunicação no casamento, já tá aí, um cenário para um possível divórcio. E a gente precisa resgatar a comunicação, porque o marido fala A, a esposa entende B. A esposa fala A e ele entende B. Gente, socorro, alguém me ajuda. Pede socorro a alguém para você reposicionar isso, porque se a indiferença prevalece e se a falta de comunicação vai tendo o quê? Um distanciamento. Depois isso passa para a cama, para o ato sexual. Você vai distanciando. Eu já atendi pessoas que estão, às vezes, 1 ano sem manter relacionamento sexual. O sexo é renovação da aliança. E aí o diabo entra, aí começa a botar doença. Vem impotência, vem uma porção de coisa, a mulher fica frígida e vem um monte de outros conflitos. E a pessoa vai no sintoma, mas não vai na causa. Aquilo começou aonde? Na indiferença e na falta de comunicação. Porque como é que o outro vai saber que eu não gostei? Gente, tem gente que não fala nada. Acha na cabeça que o outro entendeu que você não gostou. Tem que falar, não gostei. Eu sou muito transparente. Eu chego pro Mário e falo assim, olha, tempo, péssimo, detestei isso. Ele também fala assim, querida. Quando ele fala assim, querida, eu já sei que ele não vai falar muito. Eu tenho que me orientar. Epa, querida, falaste demais. Ô, querida, alô. Eu já vou, epa, isso está afetando ele. Eu vou
E eu vivo um casamento muito abençoado, irmãos, porque eu entendi o papel que eu tenho que ter dentro da minha casa. Quando eu não entendo esse papel, eu vou ter conflitos. E esses conflitos vão ser estendidos para o meu filho. E daqui a pouco tá a minha família toda envolvida. Toda envolvida. É a mãe, o marido que não fala com a mãe que não fala com o marido, o marido que não fala com a mãe da mulher, com o irmão da mulher, aí começa ciúmes, começa tanta perturbação que a pessoa, em vez de ter descanso, ela tem tormento. O casamento não é isso. Amém? Então, nós vamos ver que essa carta de divórcio era dada por causa da dureza do coração. Como é que era feita essa carta? Eu vou ler aqui. Era escrita uma carta de divórcio. O marido tinha que redigir essa carta e solicitar a um escriba um documento formal que declarava a separação. Um documento formal. O que a gente vê hoje? Aí você conversa com uma pessoa assim. Você está separada? A pessoa diz assim, eu estou separada já tem 5 anos. E aí? Você está com a sua vida civil regularizada? Ah, não. Ah, não tô com a minha vida civil, mas eu já tô namorando o outro. Eu falei, isso aí é adultério. O que tá ligado na terra, tá ligado no céu. Se eu tô agarrada àquela pessoa pela lei, eu tenho que desfazer isso. Verbalmente, espiritualmente e civilmente. Aí você vê, como que isso vai dar certo? Não tem como. Às vezes Deus tem até misericórdia que dá até certo, porque Deus começa a consertar, a pessoa consegue entender. Aí chega assim, aí a pessoa está separada há 10 anos, está divorciada, aí encontra uma pessoa, porque está difícil de encontrar homem hoje em dia. Né? Tá difícil, homem mesmo com H tá difícil. Aí a pessoa não consegue ter fé, aí vai começar a namorar. Aí chega assim, aconteceu isso. Aí eu vou lá na tua casa para você orar com a gente. Eu falei, gente, não existe esse negócio de guru, não. Isso daí você tem que entender os sinais. Em 3 meses você consegue entender se aquilo tem pernas para andar ou tem pernas para apartar. Ah, mas ele tem problema com a mãe. Aí fala assim. Aí você vai conversar com a pessoa é cheia de problema com a mãe. Eu falei, gente, vai ter problema com a mulher pior ainda, porque a mulher é a continuação. Aí fala, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Eu falei, epa, cadê? Você tá com a sua vida civil consertada? Não. Eu falei, então não pode fazer nada, não pode nem olhar para o lado para paquerar. Isso é quebrar um princípio de Deus, vai ser quebrado por ele. Isso chama, sabe o quê? Adultério. A pessoa tem preguiça de regularizar a sua situação, tem preguiça de ter os seus documentos certos. Nós somos servos do Senhor, a nossa vida civil tem que estar correta, eu tenho que ter minha identidade, minha certidão de nascimento. Se eu sou motorista, eu tenho que estar com tudo válido, porque a gente não sabe o que pode acontecer de uma hora para outra. Eu sou casada com um homem de outro país. O meu marido tem todos os documentos brasileiros, todos os documentos portugueses, eu tenho todos os documentos brasileiros e todo o meu documento de Portugal, identidade, carteira de cidadão, passaporte, carteira de motorista, tudo em dia. Eu não sei o que pode acontecer. Isso é andar segundo a lei dos homens também. Ah, mas eu não posso fazer. Não, isso sabe o que é? Desleixo e irresponsabilidade. Vamos dar nome aos bois? Então, irmãos, a pessoa que se tem uma carta de divórcio, ela tem que colocar isso escrita civilmente, porque aí realmente está separado. Aí a pessoa não está divorciada, se envolve com outro, aí depois vai morar com outro, aí depois tem que regularizar, mas ele não vai dar o divórcio. É uma confusão, porque ela criou isso, não foi o diabo. Ela não obedeceu às regras, ela quebrou essa regra. E aí você vê um monte de confusão. Ah, mas ele não tem um papel, mas ele disse que vai ter o papel, mas a mulher não quer assinar. Não pode se relacionar com ninguém. Se você não está livre, não entra na vida de ninguém. Se você não está livre emocionalmente, não vai fazer pouso na vida dos outros. Se você não está livre civilmente, não vai envolver uma outra pessoa na sua vida. Eu só posso me relacionar quando eu estou livre. Amém? O que é estar livre? Com a minha vida arrumada. Separada, escrita, se for o caso, arrependida, buscando em Deus nunca mais errar nessa área.
Se você não tem esse sentimento, peça ao Senhor para plantar no seu coração, porque aí você será bem-sucedido. Então, havia o que? A entrega do documento e a liberdade para um novo casamento. A mulher poderia se casar novamente após receber a carta. O dote era devolvido. Lembra que o noivo tinha que dar um dote? Muitas vezes, sabe o que Jesus vai condenar? Os fariseus, eles queriam separar por qualquer motivo, mas não queria devolver o dinheiro. Isso é igual. A pessoa não separa porque eu tenho que dividir a casa, eu tenho que dividir o carro, eu tenho que dividir isso, e a pessoa fica, sabe o quê? No pecado, porque não separa no papel, mas sai na rua aí para se envolver com a torcida do Flamengo toda. Vai dar ruim. Isso está tudo dentro da nossa igreja. A gente precisa ter amor e reposicionar essas pessoas no caminho correto, que é uma vida civil organizada e um casamento abençoado pela mão do Senhor. Se for um novo casamento, ou reconciliar com a sua esposa ou com o seu esposo. Porque às vezes a pessoa mal se separou, tá com aquela vingança, com aquela raiva, já se envolve com fulano, com Beltrano, e nem sabe se Deus vai fazer uma obra na vida do outro para poder trazer reconciliação. Não espera. Não espera. A pessoa quer fazer o bezerro de ouro com a mão dela, quer fazer do jeito dela. E isso é insubmissão. Isso sabe o que é? Dizer para Deus, eu governo, eu faço, eu resolvo. Claro que a pessoa está ferida, precisa de cuidado, e a gente vai estar para cuidar dessas pessoas. Mas a gente precisa ter uma vida civil organizada. Então, o dote, se o divórcio fosse injustificado, o marido podia ser obrigado a devolver o dote. Mas se houvesse qualquer coisa indecente, qualquer coisa errada, o marido ficava com dote. Isso é diferente. Às vezes, o cara arranja uma amante na rua e diz assim, eu vou sair de casa, ela pode ficar com tudo. Porque ele quer viver uma vida louca, sem lenço, sem documento. E deixa a casa tudo para ela, deixa... Aí a culpa dele vai ser assim, na cabeça dele assim, mas eu fui tão bonzinho, olha, eu deixei a casa, deixei o carro, deixei isso, vê tudo por essa ótica, mas não sabe o rombo que ele fez na vida daquela mulher. Ou vice-versa. Às vezes a mulher vai embora, né? Eu conheci uma pessoa que a mulher foi embora com uma companhia de balé e deixou os filhos. O marido quase ficou maluco. Entendeu? E aí depois o marido casou e essa mulher criou os filhos dele. E esses filhos têm essa mulher como mãe. Não consegue olhar outra mulher como mãe. Que ela, se mandou, mas não quis nada. Então, como se a consciência dele é assim, mas eu também não prejudiquei ninguém. Prejudicou sim. Prejudicou tudo aquilo que a gente faz, que a gente semeia, a gente vai ter na nossa vida. Tudo que a gente semear, a gente vai colher. Isso é um princípio da palavra de Deus, não tem como escapar. Vai colher. Se você não gosta do que você está vivendo, mude o que você está semeando. Pergunta para Deus, o que eu tenho semeado, Senhor? O que eu tenho plantado? Por que isso me sobreveio? E aí você vai começar a se reposicionar naquilo que Deus quer. Então, se o marido traísse ou abandonasse a esposa, ele deveria devolver o dote e pagar uma indenização. Além da mulher, tinha direito ao ketubá, era um contrato matrimonial que previa uma indenização no caso de divórcio. Isso funciona até hoje em Israel. Quando alguém vai casar, tem um contrato de divórcio. Dizendo, olha, se acontecer isso, se alguém trair, alguém vai ficar com isso. Isso também acontece hoje, sim. Pessoas que casam com separação total de bens, às vezes fazem um contrato de divórcio, um contrato de casamento. Gente que é muito milionária diz, olha, se eu separar, ou se você separar, você não fica com isso, eu fico com isso. A pessoa assina e aquilo está juramentado. Isso existe até hoje. Isso é o quê? Civilmente, você está organizando uma sociedade e está se protegendo de coisas. Mas toda vez que um homem entra num casamento, ou uma mulher entra no casamento com preocupação financeira e não querer dividir nada, isso já é um divórcio anunciado. Porque os dois serão uma só carne, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Não existe mais o meu carro, o meu telefone, a minha casa. E aí tem mulheres que se subjugam a isso.
Tem mulheres que aceitam isso. Depois, mas eu não quero o dinheiro dele. Mas ele não quer dar para você. Por quê? Então, que relacionamento é esse que não é nada nosso? Tudo é dele. É o quê? O egoísmo. E um casamento baseado numa plataforma de egoísmo não vai dar certo. Alguém aí vai ficar em déficit emocional, financeiro e espiritual. Porque vai estar sempre com o pires na mão, esperando as migalhas que caem de cima da mesa. Deus não tem migalhas para nós, nem escravidão para a gente. Deus nos libertou para vivermos uma vida livre em Jesus e não migalha dos outros na nossa mão. Mas ele é muito rico, eu não quero o dinheiro dele. Olha, quando eu fui tratar do meu casamento, lá em Portugal existe uma lei, desde a lei do divórcio, que é separação total de bens, já é por defeito. E para eu fazer um papel com o Mário, nossa, aquilo era uma fortuna. Aí ele falou assim, querida, você confia em mim? Sim. A primeira oportunidade que o Mário teve, logo 2 anos e pouco do meu casamento, ele comprou um apartamento para me dar, para eu não ficar desprotegida. Meu marido nem convertido era. Ainda. Para que não acontecesse nada, porque se acontecesse alguma coisa com ele, como é que ia ser? Para onde é que eu iria? Mas isso eu vi desde o começo do nosso relacionamento. Então, um homem que não protege a mulher, que não dá segurança para a mulher vai ficar sempre perturbada da cabeça. Aí vai ter dor no corpo, dor não sei aonde, vai ter um monte de sintomas, sabe por quê? Porque emocionalmente ela não está guardada. Ela não está guardada. O homem tem que proteger a mulher. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo entregou por ela. É um amor sacrificial. Primeiro ela, depois você. E quando a gente recebe esse amor, a gente consegue amar numa proporção que não dá para descrever. Porque a Bíblia não manda a mulher amar, manda a mulher respeitar. Mas quem recebe esse amor consegue viver feliz e bem-aventurado. Agora, como que a gente constrói isso? Vendo os sinais. As pessoas não querem ver os sinais, as pessoas querem beijo na boca, amasso, dinheiro, passear, isso daí não constrói relação, não. O amor, ele é construído diariamente. Tem um poema do Mário Quintana que diz assim, não adianta querer as borboletas no seu jardim, cuide do seu jardim, que as borboletas virão automaticamente. Cuide da sua vida espiritual, cuide do seu relacionamento com Deus, que o Senhor vai te mostrar por onde você deve andar. Então, nós vamos encerrar esse bloco. Então, nós vamos entrar agora na diferença, na próxima aula, não falte, que essa é a mais importante, isso foi uma pequena introdução, a diferença entre repúdio e divórcio. Repúdio é uma coisa, divórcio é outra. O repúdio é moral, o divórcio é civil. E eu vou explicar isso esmiuçando e trazendo casos, problemas aqui, para a gente poder aconselhar segundo o coração de Deus. Não é dizer, tem pessoas que vivem em cadeias, que não moram mais com seu esposo, mas não divorciam, porque o divórcio é do diabo, é pecado, mas fazem pior, porque estão vivendo fora da lei civil e fora do plano de Deus, que é amar a sua esposa como Jesus amou, é proteger o coração e as emoções do seu marido, é santificar no seu casamento, é cuidar dos filhos, é um altar levantado. Estão vivendo em casas separadas, isso é demoníaco. Estão entendendo o espírito da lei? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Está todo mundo entendendo? Todo mundo entendeu? Então vamos levantar e vamos agradecer ao Senhor. Na próxima aula nós vamos falar sobre repúdio e divórcio, né? A religiosidade, irmãos, atrapalha o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quando a gente quer cumprir, quando a gente não acha, quer ver um sinal da religiosidade? Eu achar que tudo que eu faço não é suficiente. E Deus nunca se agrada comigo. Isso é um sintoma de religiosidade. Eu faço à medida que o Senhor vai me colocando, à medida que eu vou me entregando. Cada vez que eu me entrego, o Senhor coloca em mim. E eu me entrego mais, o Senhor coloca em mim. Eu me entrego mais, o Senhor coloca em mim. Essa transformação é diária. Não queira que o outro seja super espiritual da noite para o dia, porque isso não vai acontecer. Vai acontecer, sabe o que? Ele vai entrar dentro de uma casinha, de uma caixinha e vai cumprir um monte de regra, mas não vai fazer daquilo gerado do próprio coração. Ele mesmo vai gerar dele mesmo, não vai dar ruim. Logo, logo aquilo vai se esvair. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor,
porque o Senhor vai nos fazer entender aquilo que está dentro do teu coração. Nos ensina a andar, Senhor, civilmente, em harmonia com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ensina a andar moralmente, Senhor, diante do teu altar, irrepreensíveis, para que o teu poder venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas e venhamos a desfrutar das tuas bênçãos e sermos bênção na vida do outro, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas imperfeições. Vem nos aperfeiçoar para que a gente possa resplandecer o verdadeiro perfume de Cristo e sermos abençoadores, Pai. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.